Entrevista no Jornal da Rede Alesp. A gente conversa agora com o Dr. Marcelo Khalil Burrihan, diretor da Sociedade Brasileira de Angiologia. Ele nos fala sobre a possibilidade da Covid-19 deixar sequelas do sistema vascular. Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, doutor. Bom dia. Agradeço a oportunidade pela participação. Tá certo, doutor. Quais são os impactos da infecção pelo novo coronavírus no sistema vascular? Veja, o coronavírus, o Covid-19, ele causou um grande processo inflamatório na circulação. Esse processo inflamatório, ele levou a alterações tanto do sistema venoso quanto do sistema arterial. O sistema venoso é aquele que traz o sangue para o coração, o sistema arterial é aquele que leva o sangue do coração para a extremidade, né? E qual foi esse processo inflamatório? Foi a formação de trombos, coágulos, né? Seja no sistema venoso, seja no sistema arterial. E esses trombos, esses coágulos, eles, a partir dessa inflamação no sistema circulatório, acabou então trazendo mais consequências em relação ao processo infeccioso proporcionado pelo Covid. Doutor, os impactos podem ser maiores nas pessoas que desenvolvem casos graves da Covid ou os impactos também podem ocorrer em casos leves da infecção? Normalmente, as pessoas que têm quadros mais graves e são submetidas a internações em unidade de terapia intensiva, elas já são mais suscetíveis a desenvolverem processos trombóticos no sistema circulatório. Com o assentamento do Covid nessas pessoas, a tendência é lógico que elas tenham um agravamento ainda maior dessa doença, proporcionando aí tromboses venosas, embolias pulmonares e até tromboses arteriais com gangrenas de pernas e de mãos e de pés. O que a gente observou também foi naqueles pacientes com quadros de Covid mais leve, que desenvolviam também tromboses, mas normalmente tromboses menos graves, né, podemos assim dizer, que tiveram uma resolutividade melhor do ponto de vista de tratamento clínico. Agora, doutor, é importante também as pessoas que estão no grupo de risco da Covid-19, ou seja, elas têm mais risco de sofrer sequelas do sistema vascular, doutor? Vamos pegar um exemplo aí de uma pessoa que não tem problema cardíaco, não tem problema de hipertensão, mas, por exemplo, é obesa. Sim. Os obesos, se a gente comparar só o obeso com a pessoa normal, ele por si só tem 3 vezes mais chance de desenvolver trombose ou de desenvolver embolia pulmonar. O que é embolia pulmonar? É aquela migração do coágulo da veia da perna para os pulmões. Quando ele tem um quadro infeccioso assentado junto com a sua obesidade, logicamente esse agravamento ainda é maior, com uma chance de tromboses maiores. Outros casos, como por exemplo pacientes diabéticos, também podem ter um agravamento ainda maior da sua doença do sistema circulatório. Normalmente o diabético ele já tem uma obstrução arterial, quer dizer, um entupimento da circulação das artérias, proporcionado pelo diabetes, que tem uma acentuada maior em relação aos processos ateroscleróticos, que é o endurecimento da circulação e o depósito de colesterol, o depósito de cálcio nessa circulação. Então, os diabéticos, eles acabam tendo, quando apresentam Covid, uma chance ainda maior do desenvolvimento, logicamente, de tromboses arteriais nessas pernas que já são acometidas pela doença obstrutiva arterial, que já é, por si só, do diabético um fator causal. Doutor, qual
quais são os sintomas que o paciente com problemas no sistema vascular apresenta? Por exemplo, no caso das mulheres, me parece que é o mais comum, as manchinhas roxas na perna, isso é um indicativo? E aí eu queria saber se o homem também apresenta esse tipo de problema. Então, essas pequenas manchinhas, esses pequenos vasos, a maioria da população acaba tendo. Mulher tem mais por causa do problema hormonal, dos problemas gestacionais, né? Agora, os pacientes que têm trombose ou que desenvolvem trombose, eles normalmente têm uma perna mais inchada, uma panturrilha mais endurecida, a batata da perna, que é a panturrilha mais dura, eles têm dor, essa perna acaba ficando mais quente. Esses são sintomas de trombose venosa, que normalmente acomete mais o membro inferior do que os braços, né? Agora, a trombose arterial, quando entope o sistema arterial, já é diferente, já é mais grave. A perna fica dolorosa, fica fria, fica pálida, pode perder o movimento dos dedos, pode perder o movimento do pé. Então, nós temos duas vertentes aí, aqueles que têm o desenvolvimento de trombose nas veias e aqueles que têm o desenvolvimento de trombose nas artérias. A trombose arterial, se não tratada rapidamente, pode levar à gangrena da perna, à gangrena do pé. A trombose venosa, se não tratada rapidamente, pode levar ao quadro de embolia pulmonar e óbito desses pacientes, né? O que a gente tem na literatura disponível, na Europa, por exemplo, ocorrem 400 mil casos de trombose por ano. Isso independente do Covid. Com o Covid aumentou muito o número, nós não temos esse número ainda definitivo, mas aumentou. Nos Estados Unidos, tem mais de 200 mil óbitos por embolia pulmonar por ano. No Brasil, tem mais de 100 mil óbitos por embolia pulmonar por ano. Então, vejam que a doença por si só, sem a associação com o Covid, já é grave. Quando se associa com o Covid, aumenta ainda mais o risco de comprometimento da circulação periférica e também do risco de óbito nesses pacientes. Doutor, tem uma faixa etária que tem um risco maior aí de acometimento tanto da embolia venosa quanto arterial, e hábitos, por exemplo, fumar é um agravante aí para esses pacientes? Sim. Normalmente o que nós temos é que o idoso ou aquelas pessoas acima de 60 anos já tem um risco maior, tanto para os entupimentos arteriais quanto para os entupimentos venosos, né? O hábito do cigarro, ele acaba desenvolvendo processos inflamatórios tanto na circulação arterial quanto na circulação venosa, né? A dislipidemia, o que é dislipidemia? É aumento do colesterol. O colesterol alto causa principalmente entupimento na circulação das artérias, né? A hipertensão, o diabetes, tudo isso acaba comprometendo ainda mais esses pacientes que podem evoluir com esses casos mais graves, né? Mas realmente você tem razão, os pacientes mais idosos têm uma tendência maior ao desenvolvimento tanto das tromboses venosas quanto das tromboses arteriais. Mas isso não exclui que os pacientes jovens possam também ter o desenvolvimento de tromboses, tanto venosas quanto arteriais. Doutor, e se você está no grupo de risco da Covid-19, a gente sabe que as formas de prevenção é o distanciamento social, é o uso de máscara, o álcool gel, ficar em casa se possível. Mas quais as medidas que podem ser tomadas também para a prevenção, fora todas essas que eu já falei, para cada vez mais deixar, né, longe o risco de desenvolver uma doença mais grave? Vejam, nós temos muitos idosos que ficaram em casa, né? E eles pararam de andar, pararam de se mexer, pararam de se locomover. O andar é importantíssimo para evitar tanto a trombose do ponto de vista venoso, quanto a trombose do ponto de vista arterial. Quando a gente anda,
a musculatura comprime as veias e bombeia o sangue para cima, em direção ao coração. Quando a gente anda, a musculatura exige que o sangue pelas artérias chegue melhor para irrigar, para trazer o oxigênio. Então, o andar, fazer caminhada, ou fazer algum tipo de exercício com movimentação é extremamente importante, principalmente nessas pessoas que ficaram durante esse grande período em casa, sentados, mais parados, que deixaram de fazer as suas caminhadas, o seu andar fora de casa. Isso é uma contribuição muito importante para essas pessoas. Doutor, o uso do anticoagulante pode ajudar a diminuir o impacto da COVID no sistema vascular? Em quais casos é indicado? É importante a gente lembrar aí que a automedicação também é um problema, né? Então, quer dizer, qual que é o procedimento adequado também nesse caso, né, para esses pacientes? Com certeza. Os pacientes que estão internados, eles sempre necessitam de uma prevenção de trombose. Porque o risco de trombose venosa nos pacientes que estão acamados sempre é maior. Então, existe, logicamente, uma associação de fatores que faz com que a gente tenha um score daqueles pacientes que têm um alto risco ou um baixo risco de desenvolver trombose. Esses pacientes que são internados por COVID, eles têm uma tendência maior, por causa do processo inflamatório, a desenvolver trombose. Então, eles necessitam de prevenção durante o período de internação. E também precisam de prevenção durante os primeiros dias de alta hospitalar. Então, é aí que entra o anticoagulante, né? Normalmente, as heparinas, aquelas injeções que são dadas na barriga, para evitar com que haja formação do trombo no período de internação hospitalar e no pós-alta hospitalar, durante aí 14 ou 21 dias, fazendo uso da medicação anticoagulante para evitar com que haja trombose também no domicílio. Agora, doutor, por exemplo, pacientes aí que não apresentam, né, nenhum sintoma, por exemplo, no caso da COVID-19, assintomáticos, eles podem desenvolver a trombose. Como se prevenir, como tomar cuidados em relação a isso? É mais raro a gente ter esse tipo de comprometimento quando o paciente é assintomático, né? Como é que vamos prevenir? Com o caminhar, com o exercício, com a hidratação, né? O que acontece? Quando a gente hidrata, a gente tem mais líquido no corpo, a formação de coágulo diminui a chance. Então, o exercício, a hidratação, isso também são prevenções que podem ser feitas nesses pacientes que estão em casa, em resguardo, por causa do COVID, mas que têm um comprometimento menor ou, às vezes, até assintomático, né? O exercício sempre é importante para a ajuda do dia a dia, né? Então, essa prevenção também pode ser feita nesses casos. Agora, doutor, outro ponto, né, que é bastante preocupante, gera bastante dúvida. Eu desenvolvi, né, estou com alguns sintomas do COVID, por exemplo, um pouco de dor de garganta, nariz escorrendo, faço o teste. Eu devo logo monitorar esse risco de trombose ou existe alguma situação específica dentro de um exame de sangue que pode dizer se o paciente tem que tomar esse anticoagulante ou não? Porque em muitos casos, né, o paciente praticamente tem que guardar o isolamento em casa, né, só esperando passar a doença. Quando eu acendo o sinal de alerta, quais os sinais aí clínicos que podem fazer o médico pensar em entrar com uma medicação anticoagulante? Veja, na maioria das vezes, esses pacientes que estão em domicílio, eles têm sintomas mais leves, né? A tendência é que ele não esteja com um processo inflamatório muito intenso e acabe não necessitando fazer uso de medicações para evitar a trombose. Aqueles pacientes que internam, que têm um sintoma um pouco maior, né, principalmente respiratório, eles normalmente são submetidos a alguns exames
e dentre eles existe um exame chamado de dímero, ou dímero D, que é um marcador inflamatório. E normalmente, quando ele está muito alto, muito alterado, aí se faz até doses maiores do anticoagulante no hospital, né? No caso das pessoas que estão em casa, se ele continua só com sintomas leves do ponto de vista pulmonar ou do ponto de vista respiratório, sem ter tido nenhum sintoma nas pernas ou nos braços, não se faz nenhum exame que possa sugerir que ele vá ter alguma trombose. Então, é aquele pensamento já muito aberto que não se deve ter. O paciente que tem, sim, uma dor na perna, um inchaço na perna, uma frialdade na perna, aí sim, ele tem que ser levado para o hospital e no hospital ser feita a investigação do risco maior de trombose. Mas domiciliar, nós não vemos essa necessidade. Agora, doutor, interessante, então ninguém deve pedir para incluir no seu check-up um exame desse, como esse dímero D. E outra questão, então dentro da Covid-19 você pode desenvolver esses sintomas, como inchaço no braço e nas pernas e dores. Seria considerado um sintoma, doutor? Sim. Você alertou para um ponto importante em relação a exames, né? Muita gente pede exames exacerbadamente e não há essa necessidade, né? A gente tem que ter, do ponto de vista clínico, a observação de quando solicitar ou não exames, né? Sintomas que podem ter os pacientes com Covid e que pode sugerir trombose são justamente esses. O inchaço da perna, o endurecimento da batata da perna, ou a frialdade dos dedos, ou a roxidão dos dedos, dos pés ou das mãos. Aí sim, esses pacientes têm que ter uma prioridade no hospital e observação e a necessidade de serem feitos exames, não só o dímero D, mas outros exames, como por exemplo um ultrassom. Um ultrassom, ele hoje em dia consegue ver dentro da circulação se existe ou não a formação de um trombo na veia, se existe um entupimento ou não da artéria. Então, são exames mais específicos para quem tem sintomas específicos relacionados com uma possibilidade de trombose de veia ou trombose de artéria. Mas não fazer aleatoriamente ou indiscriminadamente exames sugerindo que possa vir a ter no futuro alguma trombose. Isso não deve ser feito. Doutor, em linhas gerais, é possível a gente fazer ações preventivas? Por exemplo, manter uma rotina de determinado tipo de exercício ou determinada alimentação que ajude a evitar a trombose? Sim. A caminhada em si já é um bom exercício, né? Esteira, bicicleta, natação, hidroginástica, são exercícios que ajudam a musculatura a se contrair e, consequentemente, melhorar sempre o retorno do sangue, né? A alimentação saudável, logicamente, que vai evitar com que haja o aumento de colesterol e, evitando com que haja aumento de colesterol, evita com que ele se deposite dentro das artérias e evita, consequentemente, a obstrução dessas artérias, né? Toda forma de exercício é importante para o sistema circulatório. Toda vez que se fica imobilizado, por exemplo, vamos supor um voo, né? Uma viagem com 3, 4 horas, a gente fica lá sentadinho, parado, sempre o risco aumenta. Quando se tem uma fratura, um trauma, que fica lá com o seu gesso, ou que fica com o seu RoboFoot, ou que fica com alguma imobilização, sempre se tem mais risco de desenvolvimento de trombose. Por quê? Porque o sangue vai ficar mais parado, né? Não há o exercício, não há a movimentação. Então, exercício é importante. O uso de meia elástica, por exemplo, num voo muito prolongado, também é importante para evitar com que se forme trombose nas veias da perna, né? Então, esses aspectos, eles ajudam bastante na prevenção.
Agora, doutor, o que a gente pode considerar um exercício? Às vezes a pessoa é grupo de risco, está isolada em casa. Você andar pela casa já pode ser considerado um exercício? Sim, pode, né? Muita gente tem quintal, tem casa, mora em casa, tem quintal. Muita gente mora em apartamento com um corredor ali grande. Então, ou mesmo andar na sala, fazer exercícios com movimentação dos pés, movimentação dos joelhos. Tudo o que é feito já ajuda a estimular a musculatura, comprimir as veias e o sangue não ficar parado, o sangue subir voltando para o coração. Então, tudo que se faz de prevenção em termos de exercício já ajuda bastante, né? É lógico que a gente sabe que uma pessoa de 80 ou 85 anos não vai sair por aí fazendo esteira, fazendo bicicleta, nem tem condições para isso no próprio corpo, que já se perde muita massa muscular com a idade. Mas em casa, fazendo movimentos com o pé, fazendo movimentos com o joelho, andando um pouco, já sempre ajuda, é importante para a prevenção. Doutor, rapidamente, a gente está já com um tempo no finalzinho. A gente sabe, o senhor falou que o acometimento é maior nos idosos, né? Mas a gente sabe que tem uma geração aí de crianças que está muito ligada no videogame, que faz pouco exercício. Elas também podem ter algum risco nesse sentido? Criança é sempre mais difícil ter, porque tem alguns fatores de coagulação que evitam que isso aconteça, né? Agora, jovens e adultos jovens que podem ter alterações de fator de coagulação, que são as chamadas trombofilias, eles têm normalmente uma tendência maior a desenvolvimento de trombose, justamente por essas alterações dos fatores que fazem a coagulação. Então, muitas vezes na família, o histórico familiar é importante. Se a gente tiver um parente, mãe, tia, com trombose, a investigação, muitas vezes, para a menina que vai tomar um anticoncepcional, por exemplo, é talvez importante, né? Porque os anticoncepcionais para as mulheres podem levar a trombose, né? Eles alteram fatores de coagulação. E nessas meninas que tenham já essas trombofilias, essas alterações de fator de coagulação, elas podem ser mais suscetíveis, logicamente, à formação de trombos, à formação de coágulos dentro do sistema venoso. Ok. Doutora, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, os seus esclarecimentos. Muito obrigada, um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade. No sábado teremos, pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, um dia voltado para a trombose, que vai chamar Juntos contra a Trombose. E quem quiser acessar, pode acessar no site SBACV-RN, que vai ter lá várias orientações em relação à trombose. Muito obrigado. Obrigada, Tá certo. doutor. Obrigado ao doutor Marcelo Calil, que participou conosco, que falamos de trombose nesse jornal da Rede Alesp desta quarta-feira, que vai para um rápido intervalo. Já já a gente volta com muito mais.